pessoal, Di foi o Cast no ar e hoje a gente vai falar de carreira aqui nos Estados Unidos. Tô sozinha aqui nessa sala, mas a minha convidada, que é a Thaís May, tá aqui na tela com vocês. Thaís, ela é uma profissional que ajuda muitos brasileiros a decolarem na sua carreira aqui nos Estados Unidos. Quem não conhece, depois busca aí Thaís May, Carreira EUA, que você vai achar várias dicas da Thaís. A Thaís é uma parceira do D4U Club, né? Todo mundo já conhece o D4U Club, que é aquele serviço da D4U complementar à imigração. Então, além da gente fazer toda aquela estrutura do seu pleito imigratório, né, toda a sua defesa, a gente tem parceiros. A Thaís é uma dessas parceiras que cuida desse lado da carreira. Além da Thaís, eu trouxe aqui, que está em cima da minha mesa, um exemplo de um pleito imigratório. Não sei se vai dar para ver direitinho. Então, o Diego depois faz uma imagem à parte, mas eu acho que aqui dá para ver. Isso aqui é um pleito imigratório. Nesse pleito aqui tem mais ou menos 600 páginas. E aqui conta a sua história. O nosso papel aqui da D4U é valorizar a sua história para a imigração. E o papel da Thaís é valorizar a sua história para o mercado de trabalho americano. Então, Thaís, bem-vinda oficialmente aqui no nosso D4U Cast. Eu quero que você se apresente um pouquinho para as pessoas entenderem que parceira é essa que cuida da carreira dos clientes também aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Está sendo incrível trabalhar junto com a D4U. The best or nothing, não é? Então, durante muito tempo, eu procurava um jeito de poder ajudar ainda mais os brasileiros. E vocês têm toda a fonte, né, dos brasileiros bem qualificados, que é isso mesmo que o mercado americano está procurando. Então, eu sou mentora de carreira aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Boston, estou um pouquinho mais frio do que a Paula e o pessoal da D4U. E eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos. E a minha jornada foi bem legal porque eu passei por todos os papéis de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, eu vim como estudante, eu vim fazer um intercâmbio, depois eu acabei trocando meu status para turista. O meu marido fez um pleito migratório por EB3, e aí que a gente conseguiu nossa oportunidade de trabalho. Eu fiquei nos trabalhos informais, assim como muita gente, mesmo depois de ter a permissão de trabalho, porque eu não tinha caminhos, eu não tinha referências, eu não tinha quem ensinasse isso que hoje eu ensino para vocês. E demorou um pouquinho para eu conseguir entrar no mercado de trabalho americano. Eu sou engenheira de formação no Brasil, então não tem nada a ver com RH. Eu aprendi RH aqui nos Estados Unidos, trabalhando como secretária executiva, como assistente executiva, eu diria, de um vice-presidente de uma multinacional de RH, e foi lá onde o bichinho do RH me picou. E eu fiquei apaixonada por todo o processo e vi aí uma oportunidade, então, de ajudar os brasileiros a não passar por tudo aquilo que eu passei. Porque, como você falou, esse pleito aí na sua mesa tem 600 páginas, a gente conta a história para a imigração. Mas na hora de a gente contar a história para o mercado de trabalho, a gente tem que transformar isso no máximo em 2 páginas. E aí, como é que faz, não é? Verdade, é verdade. Não, você falou bem. Você sabe, Thaís, que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos e para alguns clientes nossos, que o brasileiro ele tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente se rebaixa muito e a gente sabe que o profissional brasileiro, ele é muito capaz e ele é muito bem visto aqui nos Estados Unidos. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça, né? E seguir em frente. Quando a gente fez a campanha com o Rodrigo Santoro, quem não viu, a gente pode até, né, deixar aqui uma referência desse vídeo que foi lindo. A gente quis dizer isso para as pessoas, que o nosso trabalho é valorizar a história da pessoa, porque a pessoa ela pode vir aqui para os Estados Unidos e ter aquele pensamento, vou ir para os Estados Unidos, vou ter que trabalhar no subemprego, mas isso é uma opção, como você mesmo disse, né, Thaís, depois que você teve o seu work permit, você ainda trabalhou um pouquinho ali no subemprego para depois você, né, mudar, né, o seu mindset e você ir para outra área. E é isso, o EB2NW, ele ajuda você a se colocar no mercado americano com o que você era no Brasil. Então, se você era dentista no Brasil, você tem condições de ser dentista aqui, ou administrador, ou enfermeiro, enfim, qualquer outra profissão. O EB2NW serve, né? Adicionar alguma coisa nisso que eu acho bem engraçado, é porque assim, o brasileiro já passa pelo processo mais difícil de todos, que é o da imigração.
Sim. Então, ele passa ali o selo qualidade de profissional acima da média pelo governo americano, o mercado mais competitivo, e às vezes não tem esse drive, né? Não tem a coragem de mostrar tudo isso para o mercado americano logo depois. Então, é bem legal como os nossos trabalhos, né? Como as nossas empresas se complementam. E eu também gosto de falar que você não precisa ser ex, porque o pessoal fala que parece que a gente chega aqui nos Estados Unidos e vira ex, né? Vira ex-advogado, ex-engenheiro, ex-contador, quando na verdade a gente não é uma página em branco, nós somos esse conjunto de experiências e o mercado americano gosta muito do nosso mindset. O brasileiro ele é diferenciado e os americanos já perceberam isso. A gente tem muita oportunidade. Sim. Ô, Thaís, me conta um pouquinho então para todo mundo que está te ouvindo, né? Para quem é cliente de For You, para quem não é cliente, vocês podem, né, entrar em contato com o de For You Club para contratar os serviços da Thaís. Conta um pouquinho para a gente o que você faz exatamente, no que você pode ajudar então esses profissionais que querem desenvolver sua carreira aqui nos Estados Unidos. Claro. Eu falo que, do jeito bonito, o meu trabalho é descomplicar o processo seletivo americano para os brasileiros. Mas do jeito mais prático, o meu trabalho eu te ajudo a ser contratado, tá? Então, isso vai desde você escolher a sua vaga ideal, desde a gente te guiar para a escolha da vaga ideal através das suas habilidades, através do que você já fez e não só do seu diploma, até a negociação de salário que a gente também dá suporte. E entre escolher a vaga ideal e negociação de salário, tem muita coisa no meio do caminho. Então, tem a preparação, a construção do seu material, que é o resumê, o currículo, a cover letter, que é como se fosse uma carta de apresentação, a estruturação do seu perfil no LinkedIn. A gente também faz preparação de entrevista, tanto a preparação de entrevista, de respostas, comportamento antes da entrevista, como também a gente tem mock interview, então a gente tem alguns parceiros americanos que fazem essa simulação de entrevista com você e é bem legal. A gente tem um time para te ajudar a negociar salário e benefícios. A gente realmente te ajuda de ponta a ponta no que se trata de conseguir o seu melhor emprego e muito bem remunerado. A gente já conseguiu ajudar mais de 500 pessoas em 2 anos. E o que eu tenho mais orgulho de falar é que foram pessoas que foram trabalhar na área delas, sendo bem remuneradas, e elas puderam escolher a proposta delas. Elas não escolheram a primeira que apareceu com medo de não aparecer mais nada, sabe? Elas sabiam onde elas podiam chegar, elas entenderam o valor delas para o mercado americano, e assim ficou uma coisa leve. Porque imagina, Paula, a gente fica 8 horas no nosso trabalho, pelo menos, por dia, não é? Aqui nos Estados Unidos também a jornada de trabalho é de 40 horas. Tem que ser um processo legal. Não era para ser esse processo tão sacrificante, tão torturoso que é o processo seletivo. A gente está escolhendo, a gente vai passar a maior parte da nossa vida, praticamente. Então, tinha que ser mais proveitoso, e é isso que eu tento trazer também, de um jeito mais leve, de um jeito que você escolha pelo amor e não pela dor. Sim, legal. Thaís, você é muito ativa nas redes sociais, né? Eu tenho acompanhado você ontem mesmo, gente. Eu acompanhei parte de uma live da Thaís, que ela estava explicando. Isso que ela está falando aqui, ela deu ali uma aula fechada, posso dizer assim, né, Thaís? Para as pessoas, eu achei bem interessante. E uma coisa que ela reforça muito, que eu acho importante para todo mundo, porque também serve para o pleito imigratório isso, é a não necessidade, óbvio, quanto mais melhor, quanto mais conhecimento melhor, mas a não necessidade de você ser fluente no inglês. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito que a Thaís sempre posta, é as vagas em português que estão disponíveis nos Estados Unidos. Claro, gente, essas vagas, elas vão solicitar o Work Permit. Para você ter um Work Permit, você tem que estar aqui nos Estados Unidos, a maioria das vezes, né, Thaís? E tem que ter, tá em andamento em algum processo. Não precisa ser o EB2NW, pode ser outro tipo de processo. Mas tudo que ela divulga vai chegar em um momento ali, na hora que você estiver fazendo o processo seletivo, que vão perguntar, você tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos? Essa é a pergunta, né, Thaís? E você precisa responder. É a primeira pergunta, inclusive. Eu acho bem curioso, porque até quem já tem permissão de trabalho, green card, fala, mas aí sempre vão me perguntar? Sempre vão te perguntar. A gente está falando do mercado onde o mundo inteiro quer vir, a gente está falando do mercado mais competitivo. Então, é uma pergunta comum. E trabalhando no RH, gente, eu posso até contar para vocês como é que funciona. Eles têm, como eu já trabalhei, né, e foi de uma multinacional que a gente cuidava do processo seletivo do México, Canadá e Estados Unidos.
Então, tem duas caixas de e-mail. Uma para quem tem permissão de trabalho e uma para quem não tem permissão de trabalho. E é claro que eles sempre vão a quem tem permissão de trabalho primeiro, porque o processo seletivo é uma coisa rápida, né, Paula? A gente está contratando hoje, por exemplo. Eu não vou querer um funcionário daqui 2 anos, eu não vou esperar todo o pleito imigratório dele. E talvez eu não queira lidar com isso. Mas tem algumas estratégias que a gente pode usar para se destacar e talvez ser essa pessoa escolhida na outra caixinha, né? Sim, legal. Tem um exercício que eu sempre falo para os nossos clientes, porque tem cliente que fala, mas ele ainda está em dúvida se aplica ou não, não sei se a minha carreira ela é super bem vista aqui nos Estados Unidos, se tem uma demanda de profissionais, né, uma colocação, vaga e tal. E aí o exercício que eu falo para todo mundo é, vai no LinkedIn, coloca a vaga, né, referente à sua função e a localização, você tem que mudar a localização aqui, ou para Estados Unidos geral, se você quiser, se você não tem a localização ainda onde você quer morar aqui nos Estados Unidos, ou então você coloca da cidade, estado, enfim, aonde você quer morar, e você vai conseguir ver ali algumas vagas. Você tem alguma outra dica parecida com essa, Thaís? Tenho. Eu acho que, Paula, além de fazer a procura da vaga pelo filtro, eu acho que eu vou dar outro conselho da pessoa mudar a própria localização. Então, muda o seu LinkedIn para a localização da onde você quer ir, você vai ser surpreendido pelos recrutadores te abordando, porque a partir do momento que você muda a sua localização, você aparece nos filtros de procura locais. Olha que E legal. é muito legal eles sentirem, porque fala, poxa, eu tenho valor para o mercado, então eles olhariam para mim e eu ainda não dei entrada no meu processo. Thaís, se a gente ficasse aqui, a gente ia falar um montão, né, Thaís? Mas eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar, e eu acho que é muito importante para que quem ainda não está nesse processo, ainda não, ou não começou o processo de visto, ou ainda está esperando o work permit, ou ainda está aqui decidindo se vai aplicar um EB2 NIW, que é você falar um pouquinho da cultura americana, né, de busca de emprego, de processo seletivo, que a gente sabe que é totalmente diferente do Brasil. Particularmente, Thaís, eu gosto mais. Eu acho que essa privacidade, né, ela é muito respeitada, então eu gosto mais, mas eu quero que você conte aí, a gente faz os comentários aqui, para não contar antes. Com certeza. Eu também sou muito fã do processo seletivo americano, principalmente como mulher. E vocês já vão entender, então, o porquê. Mesmo se você está aqui, então, nos Estados Unidos, está no Brasil, não sei em que lugar do mundo você está assistindo a gente aqui no D4UCast, vou te contar quais são as principais diferenças do mercado americano, do processo seletivo americano para o restante do mundo, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber é que ele é 100% profissional. Que isso significa nenhuma questão pessoal, nada da sua história vai ser colocada em xeque. Nada do que você não trouxer da sua vida vai ser perguntado no meio da entrevista. Isso conta idade, o seu estado civil, o seu status imigratório, as suas condições financeiras, os seus filhos, todas aquelas perguntas desconfortáveis que a gente está acostumado, infelizmente, a passar no processo seletivo brasileiro, principalmente sendo mulher, né? Quando a gente chega ali na fase dos 30 anos, começa até a pergunta dos filhos, é bem invasivo. Enquanto aqui nos Estados Unidos, eles não vão fazer essas perguntas, e eu acho legal porque você realmente está competindo pela sua experiência, você está competindo com pessoas que têm a mesma bagagem técnica, que têm a mesma experiência, então é uma disputa muito justa, realmente é o melhor que vai conseguir a vaga, ou na maioria dos casos o que se vende melhor, que é o que americano é muito bom também. Então, segunda coisa para vocês saberem é que eles estão se vendendo o tempo todo. Você precisa se vender no processo seletivo. Então, se você colocar muito substantivo no seu material ou colocar a palavra oportunidade muitas vezes, você pode ter certeza que você vai ser descartado. Aqui não tem muita gente querendo fazer caridade, não. O mercado está rodando, ele não quer te dar uma oportunidade, ele quer que você conquiste, você tem que conquistar a sua oportunidade, é por isso que a gente está aqui para te preparar, por isso que exige um preparo um pouquinho maior também. E a outra coisa bem importante, que eu acho que é o terceiro ponto, que mais diferencia, é que não tem uma carteira assinada de trabalho. Então, todo o contrato é entre você que está procurando, o empregado, e o empregador, então, e a empresa, numa folha 4, gente. Você pode negociar absolutamente tudo. O seu salário, o seu título, os dias da semana que você vai trabalhar, então a jornada, todos os benefícios, tudo é negociável. E eu acho isso bem legal, porque acaba sendo bem meritocrático, então você consegue aquilo
que você tem coragem de pedir, que você tem coragem de se preparar para falar, né? E acaba sendo mais cada um do seu interesse. Então, às vezes, para mim, é mais importante ter um plano de aposentadoria maior do que eu ter um salário maior. Então, cada pessoa vai de acordo com o que é mais importante. Eu acho isso bem legal também. Sim, verdade. Outro dia eu vi você falando sobre isso, sobre esse poder de negociação que aqui as empresas elas estão acostumadas, que para mim foi uma novidade. Elas esperam que você negocie. E se você não negocia, Paula, em cargos que você precisa mostrar que você tem uma comunicação forte, que você tem tomada de decisão, meio que um senso de liderança, pode ser uma red flag para eles escolherem uma outra pessoa. Porque se você não consegue mostrar essas características durante o processo seletivo, imagina depois, que você já estiver mais confortável, né? Agora, Thaís, tem uma coisa que eu entendo, né, quando eu leio, e agora eu entendo mais ainda, né, eu sinto, né, isso. Porque quando a gente estava chegando nos Estados Unidos, né, as pessoas falando do trabalho aqui nos Estados Unidos, as pessoas falavam, olha, nos Estados Unidos não tem férias, olha, nos Estados Unidos não tem 13º, você foi mandado embora, pega essas coisinhas e beijo, tchau. E a gente sabe que hoje, no dia a dia, trabalhando aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que não é bem assim, né, Thaís? Não tem essa de tipo, você não tem férias. Sim, temos férias, né? E eu acho que também, Paula, o brasileiro, ele se apega numas coisas, numa relação meio maternal com o mercado, que é totalmente diferente aqui nos Estados Unidos. A gente não tem relação maternal com a empresa, de que a empresa tem que cuidar de mim, não é? É cada um cuidando de si próprio. Mas tem férias, sim. É claro que não é um mês direto igual tem no Brasil, mas eu gosto muito da flexibilidade. No Brasil, na maioria das vezes, a empresa não deixa você escolher as suas próprias datas. Você não pode escolher quando e como você quer tirar suas férias. Então, eu prefiro ter 3 semanas de férias, onde eu tenho total autonomia do meu horário. Eu posso tirar 1 hora de férias por dia, ou eu posso tirar as 3 semanas de uma vez só, do que ter um mês onde eu não tenho autonomia nenhuma. Sim, isso. Eu acho que isso é muito bacana e, assim, também, como ela disse antes, né? Tudo tem a ver com negociação. Então, eu sei que às vezes, né, quando a gente está no primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, você acaba aceitando o que vem pela frente, né? Você está assustado, mas planejamento e conhecimento, eu acho que muda totalmente esse jogo. Então, vale a pena se informar, assistir lives, assistir material que te dê base, né, Thaís? Para que você se prepare para uma entrevista, para uma negociação. Agora, me tira uma curiosidade, Thaís, de um serviço seu. Quando você diz assim, a gente ajuda na negociação de salário, né? Exatamente, qual que é essa tratativa? Como é que ela funciona? Vamos lá, como é que a gente faz? Quando você chega pra gente e fala, Thaís, consegui uma oferta e preciso de direcionamento. Eu vou pedir para você me mandar toda a sua oferta por e-mail, mandar o pacote de benefícios que foi oferecido e também responder algumas perguntas que vão me dar um norte de como melhor te direcionar. Por exemplo, se você não for usar o seguro de saúde, vamos supor que é um casal onde já tem um seguro de saúde muito bacana, a outra pessoa conseguiu um emprego, não vai precisar usar o seguro de saúde. O que a gente pode justificar? A gente pode colocar esse gasto anual que a empresa vai deixar de ter com o seguro de saúde no seu salário. A gente pode pedir mais férias, a gente pode pedir um signing bônus, que é um bônus quando você assina um contrato, dependendo da urgência da vaga. A gente pode pedir mais bônus anual, a gente pode pedir tudo, Paula. Então, eu faço algumas perguntas do que é mais importante para você. Se você fosse, o que você colocaria em jogo para não perder a vaga? Ou até onde você quer arriscar? E aí a gente monta um e-mail bem bacana e te dá toda a instrução também dos possíveis cenários. Então, se eles aceitarem tudo, perfeito. Se eles falarem que não para isso, tenta isso. Se eles falarem não para isso, tenta aquilo outro. Porque a gente sempre consegue negociar alguma coisa, entendeu? Muito bom, muito bom. A gente sabe você sabe que a gente tem aqui alguns profissionais, vou citar um que eu sempre cito, que é o enfermeiro, né? No Brasil, ele era zero valorizado, não só moralmente, digamos assim, né? Como financeiramente. Então, no Brasil, eu acho que alguém tinha me mostrado um cálculo outro dia, que acho que o salário do brasileiro, o salário nos Estados Unidos de um enfermeiro poderia começar a ser 29 vezes maior do que um salário de um enfermeiro, da diferença tão gritante que é.
Mas eu imagino que essas pessoas, quando chegam aqui, ficam ainda inseguras em fazer uma negociação, né? Então, muito bom a gente saber que dá para contar com essa ajuda, né, Thaís? Precisa negociar. Gente, 85% das empresas esperam que você negocie. Então, é deixar dinheiro na mesa se você não negociar e, às vezes, até perder a oferta. E o que acontece se eles não aceitam nada? Não acontece nada. Eles só vão te falar, olha, a gente não consegue chegar no que você quer agora. E você fala, então tudo bem, obrigada por ter tentado e bora assinar o contrato. Não vamos perder esse contrato, a gente assina, né? O não a gente já tem, né? O famoso não a gente já tem, né? Exatamente. Thaís, para a gente terminar, eu queria que você contasse um case aí que te marcou muito. Eu sei que você lida todos os dias com imigrante, assim como nós, né? Eu acho que a gente... aqui na D4U a gente, né, tem já milhares de beneficiados, a gente já fala isso abertamente e sabe que tem algumas histórias que tocam mais a gente, né? Porque a pessoa passa por algumas situações de desafios aqui na América. Imigrar não é fácil, é possível? Fazendo tudo direitinho, bonitinho, mas você vai ter os seus desafios, porque você vai começar praticamente do zero, né? Uma nova profissão, uma nova moradia, e há quem passe mais turbulência, quem passe menos, e tem sempre algum cliente que marca mais a gente, né? Acho que pelas choradeiras que vocês já assistiram nossas aí, vocês já viram várias histórias. Mas conta você, Thaís, uma história que te marcou bastante. Eu gosto muito de uma história de uma aluna, ela chama Adriana e hoje ela trabalha na SpaceX, aquela empresa do Elon Musk, como Administrative Assistant, então lá na Califórnia. E a história dela é muito legal porque todas as aulas ela estava com o filho dela no colo, Paula. Então a gente sabe que a mulher tem isso de vir aqui para os Estados Unidos apoiando a família. Ela também quer, ela também tem esse sonho, mas que tem o peso da maternidade, que é mais pesado para a gente, não é? E eu lembro que ela estava com o filho dela em todas as aulas e às vezes até atrapalhava um pouco, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Então o neném chorava, fazia barulho bem na hora dela conversar, e aí câmera que vai, câmera que volta, mas eu sempre tive muita paciência porque eu quero que todo mundo tenha espaço aqui no mercado americano. E ela tinha muita dificuldade em se enxergar profissionalmente, justamente por isso. Sabe aquela mulher que já está parada faz 2, 3 anos? Por conta da maternidade, então ela nem se enxergava, ela tinha um currículo incrível, ela estava no emprego, assim, ganhando nada. Ela praticamente pagava para trabalhar, tá? E aí a gente fez todo um trabalho de construção de material com ela, de construção de autoconfiança também. A gente trabalha muito esse pilar mentalidade, porque não adianta nada te dar um currículo maravilhoso na sua mão e você não ter coragem de usar, né? E ela conseguiu. Ela fez várias entrevistas, ela começou a ser chamada para várias últimas partes do processo seletivo e ela pôde escolher entre a oferta dela, Paula. Então foram 3 ofertas que ela recebeu, ela quis ir para a SpaceX, porque é a que mais tinha match com o que ela queria para o futuro. E aí, quando ela fez a carta de agradecimento para a gente, ela tirou uma foto com o filho dela. Foi tão legal, agradecendo que... Foi lindo, agradecendo que era por ele que ela estava fazendo e que a gente estava ajudando não só o futuro dela, mas o dele também. Então, esse foi bem marcante pra gente. É muito bom. E é muito bom, né, Thaís? Eu tenho certeza que cada cliente seu que você consegue recolocar no mercado americano, que te manda uma notícia que foi contratado, que assinou o contrato, que conseguiu uma boa negociação, é uma gratidão que a gente sente, parece que é com a gente, né? Parece que é da minha família, e eu falo que eu só não vou lá passar o crachá com a pessoa porque eles não deixam. Então eu ia lá no primeiro dia passar o cartão junto. É muito legal ver brasileiros alcançando voos maiores, sabe, Paulo? Eu acho que a gente é a primeira geração de imigrantes que está podendo escolher o nosso trabalho. A gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem que ser a revolução mesmo, de fazer o que a gente tem vontade, do que a gente sonha, se preparar para isso. Sim, é verdade. Bom, gente, também para quem não sabe, a Thaís, ela tá super preparada, né, para falar um pouquinho do EB2NW. A Thaís, ela tem essa parceria com a D4U. Quem quiser falar um pouquinho com a Thaís, saber desses produtos que ela está oferecendo, como ela pode te ajudar na sua carreira aqui nos Estados Unidos, você pode entrar em contato direto com o D4U Club e a gente vai fazer esse encaminhamento para a Thaís
tá aí, quem sabe, cuidando da carreira de vocês aqui nos Estados Unidos. Thaís, muito obrigada. A gente continua aqui com essa parceria, a gente está muito feliz e tenho certeza que você vai ajudar muitos dos nossos clientes. Amém. Então, pronta. Obrigada a vocês mais uma vez. E é muito bom poder ajudar quem já está aqui a pegar o Green Card e já ir fazer o que sonha, não é? Quem está no Brasil, às vezes, já chega empregado. A gente está mudando a vida dessas pessoas de um jeito muito bom. Sim, com certeza. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um D4U essa semana. E semana que vem a gente volta com mais. Se você quiser dar alguma sugestão de alguma pauta aqui pra gente, por favor, manda uma mensagem para o info@d4uusa.com. Esse e-mail também serve para vocês pedirem para falar com a Thaís. Então, vocês podem mandar também para o D4U Club, na verdade, club@d4uusa.com, que aí vocês já podem pedir ali para conectar junto com a Thaís. Ficou interessado em ter um pleito imigratório montado para você? Manda seu currículo também para esse e-mail info@d4uusa.com. Até mais. Tchau, tchau.